Fala, galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e queria falar para vocês, antes de qualquer coisa, que você precisa. Eu vou falar hoje sobre o modelo psicossocial, o que você deve levar em consideração quando você for atender o seu paciente com dor lombar em relação ao modelo biopsicossocial. Beleza? Como é que você deve ter um entendimento desse modelo biopsicossocial no seu paciente com dor lombar. Então, antes de você continuar nesse vídeo, faz um favor para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai compartilhar essas informações com quem você acha importante e relevante. Maravilha? Seguinte, galera, muita gente fala do tal do modelo biopsicossocial. Então, eu achei aqui um editorial publicado no British Journal of Sports Medicine, tá? Sobre exatamente os fatores psicossociais nos pacientes com dor lombar. E vou mostrar para vocês como é interessante esse editorial, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, ó. Então, ele fala dos fatores psicossociais, tá? Na dor lombar. Então, vamos deixar de lado é a proposta desse editorial, né? Vamos deixar de lado esses desentendimentos e vamos ajudar de verdade esses pacientes. Então, ele coloca 3 pontos aqui importantes, né? Que é para a gente, na verdade, 4 pontos importantes, ele faz uma chamada para ação, né? Então, são 3 pontos e uma chamada para ação. E ele coloca falando o seguinte: esses 3 pontos são, primeiro deles, está aqui em amarelo, ó. Fatores psicossociais não são sempre doenças mentais. Então, não são todos os fatores psicossociais que são indicativos de algum tipo de transtorno mental que precisa de tratamento e avaliação e tratamento de um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou um psiquiatra. Então, não são todos esses fatores, e um caso clássico para a gente ter como exemplo disso é que, por exemplo, medo de movimento, tá? Medo de movimento é um problema que o paciente tem, que ele desenvolve na cabeça, mas não acontece por um problema mental, acontece por um problema físico. Então, não necessariamente é uma doença mental, a não ser que o indivíduo entre no critério de fobia relacionada. Então, se esse indivíduo chegar do medo de movimento, ele evoluir para uma fobia, a gente pode considerar o medo de movimento uma desordem mental. Caso contrário, o medo de movimento é uma desordem da parte estrutural. Então, presta muita atenção quando você for interpretar esses dados. E uma das principais dificuldades que a gente tem hoje em dia é a interpretação desses fatores psicossociais, tá? Então, aqui é uma dica para vocês que não são todos os fatores psicossociais que estão relacionados com doenças mentais, tá? O outro fator é os fatores psicossociais não são distintos de fatores biológicos. Por exemplo, numa visão dos fatores biológicos, como eles implicam, né, como eles estão implícitos, por exemplo, em dano tecidual, e então os fatores psicológicos podem estar linkados à dor de alguma maneira não biológica. Por exemplo, fatores psicológicos como depressão, medo, que é claramente identificado com fatores biológicos na pessoa, não, não, não são necessariamente, não estão desligados um do outro. Então, os fatores biológicos podem estar ligados diretamente a fatores psicossociais, psicológicos, por exemplo, com relação ao dano tecidual. Mas alguns fatores físicos, por exemplo, como alterações posturais e medo de movimento, são influenciados diretamente por fatores psicossociais, como, por exemplo, catastrofização. Tá? Então, o paciente pode catastrofizar porque alguém falou para ele que aquela pelve que estava desalinhada era a causa da dor que ele tinha na lombar, por exemplo. E a gente sabe que isso aí gera um processo de catastrofização. Então, ele tem um fator que é um fator estrutural, que ele acha que aquela alteração estrutural está gerando um desequilíbrio psicológico. Então, percebe o tamanho do problema na hora de interpretar
esse fator psicossocial, né? Então fica muito difícil interpretar esse fator psicossocial quando eu tenho essa misconception, né? Essa alteração, esse não, quando não tem uma boa compreensão do conceito, tá? Um outro fator está aqui, ó. Os fatores psicossociais não estão somente nas pessoas com dor persistente. Nós, profissionais de saúde, quando a gente entende o modelo biopsicossocial, a gente tem uma tendência a considerar esse modelo biopsicossocial somente em pacientes que não respondem ao tratamento, somente em pacientes crônicos, por exemplo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Pacientes com dor aguda também têm seus problemas psicossociais, de catastrofização, de medo, de dor e lesão tecidual e afins. Pacientes crônicos que não estão evoluindo podem não ter nenhum fator psicossocial associado e ser de outra ordem também. Então, fatores psicossociais tendem a ser negligenciados quando o tratamento simples começa a funcionar. Então, quando você vai lá e aplica uma terapia manual e começa a fazer um exercício, ele começa a melhorar, você desencana de fatores psicossociais. Isso é um problema. Você precisa continuar acreditando e avaliando nesse modelo. Então, tanto o paciente agudo, você deve levar em consideração os fatores psicossociais, como aquele paciente que está evoluindo de tratamento. Tá? Então, nesses dois casos, ainda vale a pena você pensar no modelo biopsicossocial. Então, eu vou recapitular esses três aqui e vou falar um pouquinho para vocês depois desse call to action, né, que é a chamada para ação que esse editorial faz. Então, de novo, quais são os fatores psicossociais relacionados à dor lombar? Vamos deixar de lado os nossos erros conceituais e ajudar de verdade esses pacientes. Qual é a primeira dica? Fatores psicossociais não estão relacionados diretamente com doenças mentais. Maravilha? Então, fatores psicossociais não estão relacionados diretamente com doenças mentais, é o primeiro. Segundo, fatores psicossociais não estão distintos, não estão separados de fatores biológicos. Então, pode acontecer as duas coisas. E fatores psicossociais não devem ser levados em consideração somente em dores persistentes. Então, agora, qual é a call to action que ele faz nesse artigo? Que eu acho muito, muito legal essa sacada. Então, primeira coisa, incorporando a prática psicologicamente informada para o paciente numa larga escala deve se tornar rotina e deve ser um esforço constante dos fisioterapeutas, tá? E de outros profissionais que trabalham com dor. As crenças, as atitudes, os medos, as respostas emocionais estão onipresentes em todos os tipos de dor lombar, de low back pain, né? De todas as apresentações de dor lombar. E esses fatores podem ser medidos com ferramentas validadas, que é o que eu sempre falo para vocês. Utilizem ferramentas para avaliar e guiar no consultório. Aqui nesse artigo ele sugere o Starback Screening Tool, o Orebro, Musculo Skeletal Pain Questionary, e o Optimal Screening for Prediction of Referral Outcome Tool. Então são ferramentas que vão servir para vocês entenderem um pouco melhor qual é o estado geral desse seu paciente, para ter uma compreensão desse paciente dentro desse modelo biopsicossocial. E eles acreditam que, melhorando essas habilidades, a gente precisa de mais pesquisas no campo social do modelo biopsicossocial. Então, ele acha que o campo social acaba sendo mais negligenciado. Então, os assuntos relacionados ao trabalho, à família, ao suporte social, à solidão, não parecem ser levados tanto em consideração. Não, parece que não tem a atenção que eles necessitam. O tempo chegou da identificação e do tratamento dos fatores psicossociais e deve ser parte do principal, né, do mainstream do tratamento do paciente com dor lombar. Então, olha que interessante esse artigo. Então, ele fala para a gente o quê? Ele fala, primeiro de tudo, a gente deve levar em consideração o modelo biopsicossocial tanto no paciente agudo quanto no paciente crônico.
tanto no paciente que está evoluindo com tratamento simples, quanto no paciente que para de evoluir. Nossa tendência é usar sempre no paciente que para de evoluir. Lembrar que alguns fatores estruturais podem levar a fatores biológicos. Então, a aparência de lesão tecidual do paciente pode levar ele a pensar a fazer uma catastrofização. E não é porque o paciente tem fatores biopsicossociais associados que ele precisa passar no psicólogo e no psiquiatra. Vamos colocar essas coisas em prática? Então faz o seguinte, comece a colocar isso aí em prática no seu consultório, no seu dia a dia, no seu próximo paciente com dor lombar e depois responde aqui nos comentários o que você achou. Beleza? Valeu!